Casou com o professor, quase reprovou de ano. Por ter roubado o coração do professor. Aleluia. Cantares 8:8. Se você quiser abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta, há 19 anos atrás começava a nossa história. 8:8 não, Saia. Cantares 8:8 não. Ei. Cantares 8:6. Ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Proteja o seu casamento. Essa é a mensagem que eu queria passar para você rapidinho nessa noite e ministrar sobre o seu coração. Proteja o seu casamento. Gente, a espinha dorsal da família é o casamento. O casamento é a espinha dorsal de toda a estrutura ou de todo o corpo familiar. Às vezes as pessoas confundem isso e acabam gerando relacionamentos, colocando peso sobre algumas coisas que não são fortes o suficiente para suportar. Não são os filhos, por exemplo, que dão sustentação para o casamento. É o casamento que promove um ambiente saudável para a frutificação, o crescimento dos filhos. É o casamento, portanto, que vai dar sustentação e suporte para o bom desenvolvimento de toda a estrutura familiar. Portanto, se você deseja ter uma família feliz, se você deseja ter filhos felizes, invista em primeiro lugar no seu casamento. Invista tempo de qualidade no seu casamento. Invista energia, invista força, invista vontade no seu casamento. O que eu estou querendo dizer? Tenha vontade de fazer isso dar certo. Às vezes eu converso com algumas pessoas pensam assim, se deu certo, deu, se não deu, cada um vai para um lado. Não, é necessário empenhar vontade, é necessário empenhar desejo, é necessário investir. Gente, casamento custa caro. Casamento custa caro. E o preço do casamento não é financeiro, o preço do casamento é aquilo que nós empenhamos para construí-lo ao longo de uma vida. Sou casado com a Céia há 19 anos. Vivemos momentos muito difíceis que envolveram crises financeiras, envolveram crises de saúde, envolveu um monte de coisa. No entanto, estamos juntos porque empenhamos ânimo, vontade, energia, tempo, empenhamos a nossa vida em construir algo na presença de Deus. Você deve, portanto, proteger o seu casamento. Por quê? Porque se o casamento falir, toda a estrutura familiar vai ruir também. E se a estrutura familiar ruir, a estrutura social se deteriora também. Então veja, é uma escala, é uma sequência. Nós devemos proteger o casamento para que a estrutura familiar permaneça abençoada, para que a sociedade permaneça abençoada. Por isso que nós como IVP, nós como igreja, estamos enfatizando tanto na questão dos casamentos. Proteja o seu
casamento. Gente, vamos para a mensagem então. Proteja o seu casamento. Qual é a minha ideia nessa noite? É conversar com você sobre como blindar o nosso casamento acerca dos perigos que rodeiam a nossa vida hoje em dia. Sim, a nossa vida é cheia de perigos, a nossa sociedade é cheia de artimanhas, de armadilhas, e a gente precisa entender como isso existe e precisa, o mais importante, saber como proteger o meu casamento. Então vamos lá, como proteger o casamento? Proteja o casamento protegendo princípios. Proteja o casamento protegendo princípios. Efésios, abra sua Bíblia, se você tem ela aí com você, eu quero mostrar para você uma lista muito interessante que o apóstolo Paulo estabelece. Vou pregar isso em um outro momento, mas Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, eu quero ler rapidamente. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido. Parece que o bicho começa a pegar, né? O apóstolo Paulo parece que ele começa a ser muito machista com esse negócio. Aí a gente olha e diz, esse negócio não é para hoje. Acho que essa história aqui de sujeição, de submissão, alguém tem que rever. Aliás, alguém disse que a Bíblia precisava ser revista, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Mulheres, sujeitem-se a seu marido, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vamos para o versículo 25, porque agora parece que vai pegar para o lado dos maridos. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Perceba que da mesma forma que o apóstolo Paulo pega um princípio espiritual e aplica esse princípio no casamento, mostrando um princípio de autoridade, ele pega também o amor de Cristo e aplica isso no casamento, dizendo, marido, se você quer um referencial de amor, olhe para Cristo Jesus. E se você deseja amar sua esposa, não ame como você vê as pessoas amando, porque aquilo nem sempre é amor. Ame como Cristo amou a sua igreja. Depois ele vai falar sobre os filhos, mas eu quero falar só sobre o casamento. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo estabelece princípios para um casamento. Uma leitura mais desatenta, uma leitura mais superficial da Bíblia, ele vai enxergar no texto regras, e eu já vi muita gente usando o texto do apóstolo Paulo para prevalecer sobre as mulheres e dizendo, você tem que ser submissa. Porque o apóstolo Paulo manda a mulher ser submissa. Então, sujeite-se ao marido. Quem já viu esse tipo de cena aí, gente boa? Quem já viu? Levanta a mão aí se você já viu. Eu ia brincar, mas deixa quieto. Mas eu já vi muita gente usar o texto para estabelecer uma regra. E ele parece bíblico, não parece? Está escrito na Bíblia que a mulher deve sujeitar-se ao marido. Agora veja, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está ditando regras ou ele está estabelecendo princípios? Regras são temporais. Regras estão condicionadas a um tempo e a um momento. Princípios são imutáveis. Vou te dar um exemplo. Antigamente, as mulheres não podiam trabalhar fora e não deveriam trabalhar fora. Elas cuidavam apenas da casa. Uma boa mulher, antigamente, posso falar para você porque a minha mãe aconteceu isso. Minha mãe casou novinha, com 16 anos de idade, e um dia aquele papo de pai, de mãe e filha, mãe e filho, cheguei para minha mãe e disse, mãe, como é que foi o casamento? A mãe falou, tinha 16 anos, minha mãe era uma mulher muito bonita, foi Miss na cidade dela, a cidade tinha 5.000 habitantes, mas ela era a mulher mais bonita de 5.000. Meu pai tirou a sorte grande. De repente eu falei, e aí, como é que foi o casamento? A mãe antes de casar fez um curso. A minha mãe antes de casar fez um curso para casamento. Qual das irmãs aqui já fez curso para casamento? Fez?
Antigamente, não, mas não é esse curso não. Antigamente, a mulher para casar e ser uma boa dona de casa, ela fazia curso. O que era esse curso? Aprender a costurar, aprender a cozinhar, aprender a organizar a casa. Foi o curso que a minha mãe fez. Ou seja, isso era uma regra. A moça vai casar, o pai levava a moça para fazer um curso de casamento. Então ela aprendia a cuidar da casa. Regra. Agora veja, o apóstolo Paulo está estabelecendo regras ou ele está estabelecendo princípios? O apóstolo Paulo está estabelecendo princípios. Por quê? Ele pega um princípio espiritual, a relação entre Cristo e a noiva, o amor entre Cristo e a noiva, aplica este princípio à relação matrimonial. O que eu entendo isso? Se nós quisermos proteger o nosso casamento, nós precisamos proteger princípios. Casamento possui princípios, nós precisamos aprender a proteger princípios. Toda quebra de princípio, gente boa, abre uma brecha enorme e expõe o casamento. Toda vez que nós quebramos um princípio, nós abrimos uma brecha e expomos o casamento ao perigo. Vou dar um exemplo para você. Todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara, sim ou não, gente? Todos nós conhecemos a história de Abraão e Sara, um casal que Deus dá a eles uma promessa, Deus dá a eles uma palavra, ou seja, Deus dá para eles um princípio que deveria nortear a vida deles: eu darei a vocês um descendente. Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma palavra sobre o seu casamento, sobre a sua família. Deus daria a Abraão uma descendência. Pois bem, eles tinham, portanto, um princípio para conduzir a vida deles: aguardar a promessa no Senhor. Agora, o tempo vai passando, Abraão chega numa idade muito avançada, Sara também. A gente conhece muito bem esse processo. E nada ali, de repente, Sara olha e fala: meu filho, nós precisamos dar uma ajuda para Deus. É aí que entra Agar. Agar entra na história como uma quebra de princípios. O problema naquele momento não é se Abraão tinha mais uma mulher ou não. O problema naquele momento é que um princípio que deveria nortear o casamento de Abraão foi quebrado. E quando nós quebramos princípios sobre o nosso casamento, nós abrimos brechas para que as promessas de Deus sobre a nossa vida ou sejam retardadas, ou muitas vezes criem situações extremamente difíceis por muitos anos, por muitas décadas. Por que não dizer, por toda a vida? Nós conhecemos a história da descendência do filho de Agar e o conflito que existe até hoje entre as duas nações. Você consegue perceber que todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós abrimos uma brecha? Portanto, se nós queremos proteger o nosso casamento, nós precisamos primeiro aprender a proteger os nossos princípios. E aí eu entro numa conclusão nesse momento: proteja os seus princípios, não quebre eles. Proteja o princípio da fidelidade. Seja fiel. Aliás, escrevi hoje sobre fidelidade na internet, sobre lealdade. Marido e mulher precisam ser fiéis e leais. Marido e mulher precisam ser fiéis e leais. Nós não convivemos o dia... Bom, salvo algumas exceções de quem trabalha junto. Pastor André, pastora Marli, o Jair, Simone, quem mais trabalha junto? Marco,
A Júlia, a esposa, o pastor Amarildo, a Janete, enfim, alguns que trabalham juntos. Mas a grande maioria de nós, cada um tem o seu lugar de trabalho. Minha esposa não vive comigo o tempo inteiro. Nós precisamos aprender a proteger um princípio que nós dissemos que guardaríamos na nossa vida. O princípio da fidelidade, ser fiel. O princípio da lealdade. Quer que o seu casamento seja feliz? Proteja o princípio da fidelidade e o princípio da lealdade. Um outro princípio muito importante que a gente precisa aprender a cultivar: proteja o princípio da reciprocidade, a capacidade de fazer para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Depois de 19 anos de idade, 19 anos de casamento, eu tenho começado a fazer coisas dentro da minha casa que eu sempre gostei, mas nunca quis fazer, deixei para a Céia fazer. Por exemplo, cozinhar para mim é um anti-estresse. Tem mais alguém que gosta de cozinhar aí, gente? Não estou falando de alta gastronomia, estou falando de rango. É aquela coisa básica que você faz mesmo, assim, que você joga tudo bruto na panela e sai. Às vezes eu faço uns negócios meio gostosos, assim. Esse dia fiz um lanchinho para minhas filhas, diferentezinho, no café da tarde. Estou me descobrindo nesse negócio. Mas o que a gente tem que fazer? Aprender a fazer para outra pessoa aquilo que a gente gostaria que ele fizesse para a gente. Às vezes no casamento a gente fica esperando. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Ela não fez. Dia de namorados, minha esposa acho que teve uma frustração comigo, porque nós temos um combinado. Nós só gastamos dinheiro junto. Nós temos um combinado. Mas às vezes ela quebra. Sábado ela pegou o carro, porque ela dirige. Isso foi uma carta de alforria para mim. Ela pegou o carro e passou numa loja e comprou uma lembrancinha de Dia dos Namorados para mim. E aí ela deixou dentro do carro, e na hora que ela foi para Joinville, ela pediu para uma das meninas: desce com a mamãe. Eu olhei aqui e falei: desce com a mamãe, porque se ela vai embora, desce. Não, desce com a mamãe para subir com alguma coisa. Aí quando de repente a Thalita, acho que foi a Thalita ou a Júlia, entrou dentro de casa com uma sacola e disse: não acredito, ela comprou, ela gastou o dinheiro. Mas é uma característica dela, de gostar de fazer surpresas. Eu conheci a Céia assim, fazendo surpresa para mim. Ela me conheceu barbudo, cabeludo, magrelo. E eu conheci a Céia fazendo surpresas para mim. Proteja o seu casamento, protegendo a reciprocidade. Ô varão, surpreende essa mulher. Surpreenda ela de alguma coisa. Faz algo que você sabe que ela gosta. Irmão, pare e pensa um pouquinho. O que essa mulher gosta? Deixa eu ver. E tem marido que não sabe o que a mulher gosta, né? Qual é a comida que ela gosta? Qual é o lugar que ela gosta? Proteja o seu casamento protegendo a reciprocidade. Proteja o seu casamento protegendo o princípio da honra. Gente do céu, não desnude quem protege as suas costas. Eu lembro que uma vez conversando com os jovens do seminário, eu tinha recém-casado com a Céia, brinquei com eles, né? Chegou o inverno, eu falei: gente, não sei mais o que é dormir de costa gelada virada para a parede, aleluia. Tem solteiro aqui, pelo amor de Deus.
Ou seja, não desnude quem defende as suas costas, não desnude quem protege você. Estabeleça na sua casa, no seu casamento, um princípio de honra. Falei domingo aqui, Deus nos colocou numa posição por demais elevada, irmãos. Por demais elevado, o casamento é um estado honroso. Hebreus diz isso, que o casamento é um estado honroso. Gente, quantos homens queriam casar e não casou? Não, é o contrário. Quantas mulheres, porque tem mais mulher do que homem, né? Quantas mulheres queriam casar e não casou? Então, ao invés de expor o seu marido, ao invés de desonrá-lo, entenda que este homem, essa mulher, merecem ser colocados em posição de honra. Irmão, a Bíblia diz que a mulher é a coroa sobre a cabeça do marido. Aleluia. Falando em coroa, eu não deveria brincar assim, mas um dia, Dona Nilza, ai meu Deus, eu já tirei essa barba algumas vezes, eu acho que eu vou tirar de novo, viu? Porque esses dias, de novo, alguém falou assim, entrega para o teu pai. Minha esposa falou, não, ele é meu marido, né? Eu já ouvi isso demais, irmão. Mas assim, a mulher, ela é uma coroa sobre a cabeça do marido. O texto que eu li diz, põe-me como um selo sobre o seu braço. Era um adereço que se usava antigamente. Valorize aquilo que adorna a sua vida. Estou romântico hoje, hein? Aleluia. Valorize aquilo que faz diferença, aquilo que dá brilho à sua vida. Irmão, em nome de Cristo Jesus, proteja o seu casamento protegendo a sua privacidade. A superexposição é uma característica do nosso tempo e não, antes que você ache, o problema não são as redes sociais. O problema não é rede social. Tem gente que acha que o problema é a rede social. A rede social apenas salientou aquilo que já era latente dentro do ser humano, dentro da nossa geração. Não foram as redes sociais que geraram o desejo de se expor. Foi o desejo de se expor que pavimentou o surgimento das redes sociais. Você consegue entender isso? Então, nós vivemos numa geração que as pessoas têm necessidade de mostrar, necessidade de tornar público aquilo que por natureza é da intimidade. Não torne público aquilo que por natureza é da intimidade. Gente, existe uma diferença entre aquilo que é público, aquilo que é privado e aquilo que é íntimo. O público é aquilo que é do conhecimento de todos. Você dá uma busca no Google, Fábio Bauab, você vai encontrar um monte de coisa a meu respeito lá. Só toma cuidado que tem um outro Fábio Bauab em Londrina que é escritor de livros, não sou eu. Mas está lá. Aí você vai ter as informações, onde eu moro, aonde eu sou pastor, se eu sou casado, se eu não sou. Por quê? Porque isto é público. Existem coisas que são públicas, pertencem ao público. Existem coisas que são privadas. Não são do conhecimento de todos, é do conhecimento de um grupo pequeno, seleto de pessoas. Todo mundo sabe que eu sou casado, todo mundo sabe onde eu moro, mas poucas pessoas conhecem a sala da minha casa.
Isso não tem nada a ver, tá? Posso mostrar a sala da minha casa, posso trazer fotos, só estou dando um exemplo para você entender a diferença entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Então, público é aquilo que é do conhecimento de todo mundo, privado é aquilo que é do conhecimento de apenas poucos, e íntimo é aquilo que é do foro pessoal. Poucas pessoas sabem do que eu converso ou do que eu vivo com a minha esposa, porque isso é de foro íntimo, não é nem privado, é de foro íntimo. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? O grande problema da nossa geração é que nós estamos perdendo os limites das barreiras e estamos transformando aquilo que é íntimo em aquilo que é público. E aí, de repente, a gente acha ruim porque a nossa vida virou de perna para o ar. Proteja o seu casamento, protegendo a sua privacidade. Eu estou falando para vocês e estou me lembrando de um momento na minha vida que foi um momento muito difícil, que a gente não tinha carro, não tinha nada. Eu pegava a moto da igreja emprestada, a moto do seminário emprestada, moto 2 tempos, quem conhece moto, cadê o Naylor? Moto 2 tempos, a gente chegava na igreja para pregar, a gente estava defumado. É ou não é, Naylor? Mas eu pegava a ceia ia na minha garupa. Sangue de Jesus tem poder. Irmão, eu ia fazer a curva, ela ia reto, quase levando a moto fora da curva. Assim. Mas, depois de terminar o culto, eu dizia para a ceia, vamos rachar um cachorro quente? E a gente sentava num banco da praça e comia um cachorro quente juntos. Não havia registros, não havia exposição, havia celebração da intimidade. Meu coração voltado para ela, o coração dela voltado para o meu. Irmãos, quem guarda intimidade levanta muros de proteção. Quem protege a sua intimidade levanta muros de proteção. Antigamente as cidades eram fortalecidas com muralhas. Qual era o propósito das muralhas? Proteger a cidade, sim, mas também evitar que quem estivesse do lado de fora pudesse ver a movimentação do lado de dentro. Então, se o inimigo se levantasse, aqueles que estavam dentro poderiam se articular corretamente a fim de proteger a cidade, sem que os que estivessem do lado de fora pudessem ver o que estava sendo feito do lado de dentro. Gente, eu estou falando para vocês, eu sou pastor, eu sei como é que o negócio é. Muitas vezes a gente acaba abrindo demais a nossa vida com quem não deveria. A gente acaba falando demais dos nossos problemas com quem nós não deveríamos. Nós acabamos expondo demais a nossa intimidade, sem que a gente tenha um filtro para fazer isso. Em nome de Cristo Jesus, proteja o seu casamento, protegendo a sua privacidade. Aleluia! A última lição que eu gostaria de passar para você nessa noite, gente, proteja o seu casamento protegendo as suas emoções. Quantos casais vivem a vida com as suas emoções fragilizadas? Situações mal resolvidas no relacionamento podem abrir e expor as emoções. Situações mal resolvidas
deixam as emoções expostas. E tudo aquilo que deve ser guardado, protegido, fica exposto. A tendência é que, com o passar do tempo, aquilo acaba gerando problemas muito graves. Situações que não foram bem resolvidas quando era necessário resolver, não, a gente deixa isso quieto. Não vou falar sobre isso. A gente às vezes fala, não quero conversar sobre isso. Mas depois nunca conversa sobre aquilo. Situações que ficaram abertas. Eu aprendi uma lição muito importante na minha vida. Nunca deixe conflitos sem solução. Aprendi do jeito mais difícil. Nunca deixe conflitos sem solução. Nunca deixe situações no seu casamento sem que você sente com a sua esposa, sente com o seu marido e você possa conversar, pedir perdão e resolver. Eu já disse isso para vocês, eu tive a alegria de orar no casamento do meu avô, não quando ele casou, mas quando eles completaram 70 anos de casamento. Sim, os meus avós mostraram para mim que eu e a Céia podemos e devemos viver pelo menos 70 anos casados. Se meu avô chegou, eu posso chegar. E o que o meu avô fez na celebração de casamento dele, de 70 anos, foi algo que marcou a minha vida, marcou a minha geração. O meu avô mandou fazer um selo comemorativo para minha avó. Eu olhei aquilo e disse, o velhinho de 90 anos não é fraco. Chegar nos 90 anos e fazer uma surpresa para a esposa. E aí eu perguntei para ele, vô, como é que a gente faz isso? Ele disse, meu filho, 2 coisas. Aprenda a amar e aprenda a perdoar. Emoções restauradas. Emoções curadas. Proteja o seu casamento, protegendo as suas emoções. Nunca fale mais do que você deveria falar. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Nunca fale mais do que você deveria falar. Olha aqui para mim, é melhor você reter e lançar a ira fora do que liberar palavras sem depois podê-las buscar de novo. Quantos casais estão com as emoções machucadas, feridas, porque num momento de fraqueza, num momento de ira, a mulher disse, por que eu casei com você? Você é igualzinho. Ou o homem olha para a mulher e diz, se eu pudesse voltar no tempo, você é igualzinha. Palavras que a gente lança sobre pessoas que nós um dia decidimos compartilhar vida, compartilhar histórias, compartilhar destino, mas depois nós acabamos machucando as pessoas com as palavras. Proteja o seu casamento, protegendo as suas emoções, nunca falando mais do que você deveria falar. E eu queria concluir essa mensagem nessa noite. Seu casamento não precisa ser uma história de fracasso.
e muito menos uma história de tristeza. Eu sou fruto de um casamento que não deu certo. Os meus pais se separaram. Mas deixa eu contar algo para você. Não é porque os meus pais se separaram que o meu casamento será igual ao deles. Eles tiveram a experiência deles, mas hoje eu tenho a oportunidade de aprender com Deus princípios que podem e vão e estão mudando a história do meu casamento. Eu aprendi na palavra de Deus que eu preciso proteger o meu casamento. Não é pastor, não é igreja que protege o casamento. Eu vou para a igreja porque meu casamento vai ser protegido. Não, nós estamos fornecendo para você. Deus fornece para a gente princípios, e se nós queremos proteger o nosso casamento, nós precisamos aprender a proteger princípios. Se queremos proteger o nosso casamento, precisamos aprender a proteger a privacidade do casal. Retenha mais aquilo que você está mostrando. Não abra as janelas da sua casa. Não escancare as portas para todos. Retenha, seja sábio, segure. Você não precisa se expor tanto assim. Irmãos, tem pessoas que se fazem de amigos de quem bem quer, entra na nossa intimidade, sonda o nosso coração e espalha tudo o que a gente semeou na intimidade. Proteja a sua intimidade. Proteja as suas emoções. Ninguém cai sem antes expor as suas emoções. É uma conversa na empresa, é uma troca de mensagem, é uma coisinha que começa pequena, uma conversinha no Facebook. Blinde o seu casamento, blinde a sua vida, blinde a sua família, proteja o seu casamento. Eu queria que você se colocasse em pé neste momento. Eu queria que você segurasse a mão dessa mulher que você toma por esposa. Eu pedi para o Ministério de Louvor entoar uma canção. Eu queria que você segurasse na mão dela e nós cantássemos essa canção.